A franquia God of War é sem dúvida um sucesso absoluto, mas entre tantos lançamentos, quais são realmente os melhores jogos da franquia? Olá, eu sou o Vale e hoje vamos listar do pior ao melhor todos os jogos da série God of War. Começamos pelo caçula da família, o lançamento mais recente. Sons of Sparta acerta em cheio ao expandir a história do Kratos, nos apresentando aquela fase dele mais novo que sempre tivemos curiosidade de ver. A direção de arte e a trilha sonora são um brilho à parte, mas sendo bem sincero, faltou um refino melhor na sua gameplay, principalmente o seu combate. O que realmente me tirou do sério foi a decisão de liberar mecânicas vitais do jogo, como o Fast Travel, somente na sua reta final, e isso prejudica demais a experiência de exploração, mas ainda assim é uma adição válida à lore da franquia. O primeiro passo da franquia nos portáteis foi marcante. Chains of Olympus conseguiu transmitir toda a qualidade e a brutalidade da série para o PSP. Ele nos dá um contexto muito necessário sobre a rotina do Kratos enquanto ele ainda trabalhava para os deuses, e a gente vê aquele ódio genuíno do personagem começando a fermentar. É uma aventura curta, mas muito honesta e competente para o que ele se propunha fazer. Se o anterior abriu as portas, Ghost of Sparta as derrubou com os dois pés. Ele funciona não só pelo papel fundamental que tem na história, explicando muito sobre a família do Kratos, mas pelo refino técnico absurdo que ele possui. Se comparado ao Chains of Olympus, ele melhora absolutamente tudo. Cara, como esse jogo é bonito. É de explodir a cabeça pensar que isso estava rodando em um PSP. É absurdo. Aqui é onde tudo começou. O primeiro título é um pilar da indústria. Ele parametrizou o que um jogo de ação deveria ser, introduzindo uma lore rica e uma jogabilidade que para a época era impecável. A direção de arte e a trilha sonora já eram de tirar o fôlego ali no PlayStation 2. A jornada épica em busca de derrotar Ares ainda é um dos roteiros mais redondos da saga, apesar do arco de pegar a caixa de Pandora ser um pouquinho extenso. Muita gente torce o nariz para o Ascension, porque ele chegou em uma época onde a fórmula clássica estava bem saturada. Mas se a gente olhar para ele de forma isolada, é um jogo excelente. A jogabilidade é extremamente refinada, trazendo mudanças sutis e funcionam muito bem com a narrativa do jogo. E visualmente, o jogo é um espetáculo até hoje. Uma pena ele não estar disponível no PC e no PlayStation 5. E esse é um jogo que sofreu mais pelo seu contexto do lançamento do que pela sua qualidade real, o que é uma pena. Aqui a gente entra em um tópico polêmico. Ragnarok é um bom jogo, mas ele me passa uma sensação constante de pressa, onde claramente deveria ter tido mais tempo em seu desenvolvimento. O hype criado pelo jogo de 2018 foi tão absurdo que a sequência não consegue, de maneira alguma, elevar a construção que foi feita. Em muitos momentos ele quebra expectativas que foram plantadas com muito cuidado lá no seu jogo antecessor. E falar pra vocês que o meu personagem favorito aqui no God of War Ragnarok é o Heimdall. Cara, que personagem absurdo. Talvez esse jogo, por ele não querer ter uma sequência, né, um God of War 3, ele deveria ter sido maior para dar conta de toda a escala que a história exigia. Mas ainda é um excelente título. Se o Ragnarok pecou na escala, God of War 3 deu uma aula. Ele fecha a saga grega com maestria, caos e destruição total. É um título voltado 100% para a ação e para o clímax. Eu sinto que, para o evento Ragnarok ter sido perfeito, faltam uns 20% do tempero de guerra e clímax que o God of War 3 entregou. Aquele sentimento de que o mundo está realmente acabando enquanto você sobe o Olimpo é inigualável. Cara, e as boss battles desse jogo são absurdas. O que esse jogo fez foi pura magia. Ele reestruturou uma franquia gigante e se reinventou de uma forma que eu nunca vi igual no mundo dos games. Ele pega o passado do Kratos e o ressignifica através de memórias e diálogos riquíssimos. Aqui a gente conhece o Kratos humano de fato. O clima de solidão proposital, a sensação de estar sendo observado o tempo todo e os documentos que narram a mitologia nórdica criam uma expectativa gigante, e o Mimir é uma baita adição para a história. Ele está ali para conversar diretamente com o jogador. Baita acerto.
As interações nesse jogo são absurdas. É uma obra-prima de construção de mundo, embora sua sequência não tenha conseguido manter essa crescente constante em sua narrativa e em sua construção. Cara, por quê, né? Nesse caso, um terceiro jogo faria bem. Ou talvez nem um terceiro jogo, né? Estende um pouquinho ali o Ragnarok para poder entregar a história que foi construída ali desde 2018. Isso me lembra muito o final de Game of Thrones, o final corrido. No topo do pódio, o Rei. Pra mim, God of War 2 é o melhor jogo da franquia. Ele pega tudo o que o primeiro fez e melhora em níveis astronômicos. O que ganha aqui é a aventura. A jornada até as Irmãs do Destino para buscar vingança é trabalhada de uma forma muito acima da média. O ritmo é perfeito. As mecânicas novas encaixam como uma luva e o final, meu irmão, o final é um dos maiores da história da indústria. God of War 2 não é só um jogo, é absolute cinema. E pra vocês, qual é o seu ranking de God of War? E qual outros rankings você gostaria de ver aqui no canal? Deixa aí nos comentários. Se você é novo, se inscreva, deixa esse like super impera. Eu vou ficando por aqui, é isso aí. Falou e até a próxima.